Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonistas. Eu sou Madeleine Lasco, sou sua companhia de segunda a sexta-feira, pontualmente às 5 da tarde, aqui no YouTube do Antagonista, com esse exercício diário para o nosso cérebro. Que exercício é esse de fugir das narrativas, gente? Porque se pega a gente no emocional, quando a gente vê, a gente já está repetindo narrativa que nem se fosse opinião. E como é que a gente treina? Eu trago para você os fatos e a minha opinião, mas antes de opinar e de querer saber a sua opinião, eu te trago a narrativa da esquerda e a narrativa da direita. Fato do dia: Boulos versus Jesus. Uau! Fato do dia: Boulos contra Jesus. Que história é essa? Vamos lá. Guilherme Boulos está em pré-campanha para a Prefeitura de São Paulo. E ele é um dos fundadores, a cara mais conhecida, do MTST, que muita gente confunde com MST, mas não é sem terra, é sem teto. E esse MTST resolveu fazer a seguinte postagem de Sexta-feira Santa. Vocês já podem imaginar como os meios cristãos reagiram. Ele realmente estourou a bolha. Em grupo de zap de igreja, tinha de tudo. Tinha a senhorinha falando que ele chamou Jesus de bandido. Outro que estava usando a imagem de Jesus em plena Sexta-feira Santa para fazer politicagem. Enfim, teve de tudo, gerou uma reação. Mesmo que a pessoa tenha entendido a charge, não é uma postagem que você fala, nossa, que ótimo para fazer campanha, para atrair as pessoas. O MTST podia ter admitido que nem é tão bom assim o post e ainda ficou tanta gente ofendida, acho que foi infeliz, né? Mas não, resolveram dobrar a aposta. Porque não são eles que não entendem o significado dos símbolos sagrados e da Sexta-feira Santa. É todo o resto da humanidade que é burro e não entendeu o post deles. E aí vamos lá. Eles postaram o seguinte: a falta de interpretação da imagem e da mensagem desse post é de se impressionar. Para ajudar, indicamos a leitura de Lucas, capítulo 23, e versículo 13, no caso. Então Pilatos reuniu os principais sacerdotes e outros líderes religiosos, juntamente com o povo, e anunciou seu veredito. Enfim, o MTST resolveu dar aula de Bíblia, como se os cristãos que estavam reclamando desconhecessem essa, que é a principal passagem, uma das principais, a principal é a ressurreição, mas é uma das principais passagens da vida de Jesus Cristo. E é claro que aí o negócio foi piorando. Por quê? Porque todo mundo que está concorrendo com o Boulos na campanha quis surfar em cima, obviamente. O MTST falou, não, foi desnecessário? Para que eu vou postar isso? Não. Eles foram atrás de um padre, um dia depois, um dia inteiro rolando, Boulos sendo esculachado. Eles foram atrás de um padre para explicar. Porque assim, não é que a charge é ruim, que a piada é ruim, que é dúbio e que é provocativo na Sexta-feira Santa usar os símbolos sagrados para fazer charge. Não, é todo mundo que é burro e não entendeu. Então eles trouxeram um padre para explicar. Com Jesus foram crucificados dois ladrões, um à direita e outro à esquerda. Jesus recebeu a pena máxima que existia naquele tempo e foi considerado como um bandido, um criminoso, igual aos dois que foram crucificados do lado dele. Jesus também foi chamado de agitador, de baderneiro. Ele que só queria um mundo mais justo e mais fraterno, pois ele foi condenado à morte, foi julgado publicamente e foi crucificado ao lado de dois bandidos, de dois criminosos. Mas ele vence a morte, está ressuscitado e é cheio de esperança
para todos nós que queremos um mundo mais justo e mais fraterno. Só a título de comparação, eu vou trazer para vocês a mensagem do Lula na Sexta-feira da Paixão. Não sei se você gosta, não sei se você não gosta do Lula, enfim, tanto faz. O que eu estou trazendo aqui é a mensagem de um político experiente, com décadas na política e que sabe em que tom que as coisas precisam ser na Sexta-feira da Paixão. E por isso que a equipe do Lula postou o seguinte: Sexta-feira da Paixão, um dia para refletir sobre os ensinamentos de Cristo de perdão e esperança. Dia de reforçar nossos laços, com o desejo que todos possam ter um encontro em família com paz e compaixão. Ele nem falou de política, de nada de política. Ele é presidente da República. E aí, para a mensagem de Páscoa, ele fala um pouco de saúde, mas ele quis falar da saúde dele e fazer uma interlocução direta com as pessoas, também falando num tom assim, meio religioso. Experiente, o Lula, vamos ver. Ontem completou 6 meses que eu fiz a cirurgia do quadril. Eu tinha muito medo. Tinha medo da cirurgia não dar certo e tinha medo da anestesia. Eu superei esses 2 medos. A anestesia é uma coisa muito moderna que a gente pode tomar, porque se avançou muito no Brasil e no mundo inteiro. E a cura do quadril é impressionante. Eu, com 48 anos, já estava subindo 8 degraus de escada. Então, se você tem uma dor e precisa fazer, faça a operação. Eu sei que não é fácil, porque eu também fiquei sabendo que nós temos uma fila no SUS de 40 mil pessoas que precisam operar o quadril. E eu vou conversar com a nossa ministra da Saúde na perspectiva de fazer com que essa fila possa andar, porque não é possível as pessoas ficarem com dor como eu fiquei. Eu fiquei 3 anos com dor e eu não quero que ninguém fique com dor. E nós vamos cuidar disso com muito carinho. Mas eu queria também dizer para vocês que amanhã é domingo de Páscoa. E eu queria desejar para vocês uma boa Páscoa. Para os avós, para as mães e os pais, para os filhos, para as crianças. Dizer para vocês que vamos juntos construir uma nação moderna, solidária, fraterna e uma nação justa para todos os 213 milhões de brasileiros e brasileiras que moram aqui. Um beijo no coração e boa sorte para todos nós. Bom, neste meio tempo, o prefeito Ricardo Nunes de São Paulo, que compete ali cabeça a cabeça com Boulos na eleição. Boulos começou como grande preferido. O Nunes está encostando em algumas pesquisas, ele já passa. É claro que ele deitou e rolou com a postagem do MTST. Na Sexta-feira Santa, ver uma postagem dessas é de cortar o coração. Um sacrilégio. Essa turma do Boulos só ataca a tudo e a todos. Estou indignado. O pessoal do MTST fez o quê? Falou assim, bom, pensando bem, isso vai ganhar mais eleitores para o Boulos? Isso ajuda o Boulos? Talvez tenha sido infeliz nesse sentido, pelo menos, de não ajudar. Mas não. É todo o resto que é burro e está espalhando fake news. O Guilherme Boulos foi responder. Ricardo Nunes tirou a Sexta-feira Santa para distorcer o post de um movimento social e criar terrorismo moral. Isso mostra que sua aliança com o bolsonarismo não é apenas eleitoral, é de princípios e método. Sem contar que sua trajetória pessoal e política está longe de ser a do cristão exemplar que tenta vender. Já vimos este filme em 2022 e a verdade prevaleceu sobre as fake news. Será assim novamente nas eleições deste ano. E aí, gente, quando o Boulos entra nesse tom, influencers e contas que são aquele um nomezinho bunch of numbers, sabe? Um nomezinho mundaréu de número, que estão atuando na campanha do Boulos, começaram a se empolgar. E para quem é cristão, ou que tirou sarro, ou que reclamou, eles começaram a fazer postagens bem agressivas. Eu vou trazer aqui uma minha de exemplo, para não pôr outra pessoa na roda. Eu desejei um feliz Páscoa. Essa conta que faz campanha pro Boulos, não estou dizendo que é da campanha do Boulos, tá? Estou falando que é uma conta que faz campanha, ele pode nem saber quem é. Vem e me posta como resposta ao Feliz Páscoa,
que nunca mais aconteça uma ditadura onde um ustra enfie ratos vivos na tua vagina ou ânus na frente do teu filho. É este o nível de agressividade que foi gerado no pessoal que apoia o Boulos para cima dos cristãos. Enquanto isso, o prefeito Ricardo Nunes, surfando, ele colocou uma postagem de Sexta-feira Santa no Instagram, lembrando o sacrifício de Jesus, uma coisa bem religiosa. A Marina Helena, candidata do Novo, desceu a lenha no post do MTST. Vamos ver. Gente, eu tô aqui chocada com o que aconteceu. O movimento do Sem Teto, do Boulos, acabou de fazer uma postagem horrorosa. Vou mostrar aqui para vocês, mostrando um homem crucificado num dia tão importante para os cristãos, da crucificação de Cristo, falando ali, comparando, né, tentando fazer ali uma análise, assim, comparando Jesus Cristo aos bandidos. Uma coisa horrorosa. Como é que alguém, pura maldade, como é que alguém pode cogitar esse rapaz à prefeitura de uma cidade como São Paulo? Enquanto isso, a Tabata Amaral postou ela na igreja na Semana Santa. A Tabata é católica, é verdade, todo mundo sabe. E aproveitou para postar um trecho de uma entrevista que ela deu ao Marcelo Taz, falando sobre fé e sobre rezar. Tabata, você reza. Rezo. Tem que rezar muito para aguentar. O que você pede? O que você reclama para Deus? Eu agradeço muito, porque, enfim, eu sobrevivi a muitas coisas que outras pessoas não sobreviveram. E eu sempre peço para ter sabedoria e discernimento. Nunca tive medo de me corromper financeiramente, porque não é isso que me move, ponto. O que me move é propósito. Mas eu tenho medo de algum dia não ter coragem de bancar minhas ideias, bancar o que eu acredito. Então eu sempre rezo para ter clareza quando eu estudo, quando eu ouço as pessoas, para eu saber o que fazer e para eu ter força e coragem para bancar a decisão que eu acho que é certa. O Kim Kataguiri, que também é pré-candidato, aproveitou e postou a visita dele à Igreja do Santo Sepulcro, lá em Israel. Esse lugar em que ele está é chamada Gólgota, que é onde Cristo teria sido crucificado. Ou seja, postagem também estritamente religiosa. Agora eu vou tocar com muita honra e emoção a rocha que foi fincada a cruz de Cristo. E aí, o que você acha de tudo isso, hein? Pessoal que faz campanha pro Boulos está até agora lá defendendo essa postagem, xingando todo mundo que reclamou. Mas antes de você dar a sua opinião, antes de eu dar a minha opinião, vou trazer aqui as narrativas. A extrema-direita não perde uma oportunidade de criar pânico moral e espalhar desinformação e fake news. A gente vê, né, que esse prefeito aí, que é filhotinho do Bolsonaro, ele já aproveita para fazer a nova mamadeira de piroca, né, que é o quê? Que o Boulos tirou sarro de Jesus na Semana Santa. Assim, por que isso dá certo? Porque crente é tudo analfabeto. Analfabeto. A gente que nem acredita tem que dar aula de Bíblia para essa gente. Porque tinha ali a representação do quê? Das pessoas que naquela época eram como é Jair Bolsonaro, que diziam que quem beneficiava os mais pobres, quem dava atenção às pessoas mais carentes, como Jesus Cristo, era bandido. Aliás, Cristo foi crucificado por causa disso, porque ele tinha uma luta por justiça social, coisa que os bolsonaros da época não admitiam. Mas, enfim, eu nunca vi tanta gente burra e tanta gente se fazendo de desentendida. E o pior de tudo é aquele que é cristão e acha que ele, por ser cristão, tem um lugar de fala para falar da Bíblia.
que quem é ateu não existe hipótese de saber mais de Bíblia. Olha, gente, é uma ignorantada, né? É uma ignorantada que não permite que ninguém abra a boca. Não passarão. Esse novo episódio de cristofobia da extrema esquerda mostra o que a gente tem repetido há muito tempo. Não é possível alguém ser cristão e ser de esquerda. A esquerda é contra o evangelho, a esquerda é contra o cristianismo, a esquerda é contra os cristãos, a esquerda é abortista, a esquerda é gaysista, a esquerda é a favor da destruição da família. Tudo aquilo que está na Bíblia, a esquerda é contra. E aí eles fazem o quê? Na Sexta-feira Santa, eles vão tirar sarro da cara de Jesus, usar Jesus para a charge política deles. Depois o cristão reclama e é o cristão que não entendeu. Não são eles que estão, de novo, sendo cristofóbicos, de novo, sendo preconceituosos. E é assim o tempo todo. Por isso, todo cristão tem o dever moral de combater a esquerda com todas as suas forças. Esse pessoal que votou nulo, esse pessoal que não apoiou Bolsonaro, esse pessoal que está ali em cima do muro não está falando contra Guilherme Boulos e seus comunistas invasores na Prefeitura de São Paulo. Esse pessoal está contra Cristo. Faz o L agora, isentão. E qual é a minha opinião? A minha opinião é que a esquerda todes virou uma criptonita na vida de todo mundo que quer cargo majoritário. Prefeito, governador, presidente, o Guilherme Boulos não é exceção. Por que para deputado não é? Por que para vereador não é? Porque você pode, só com a esquerda criptonita, eleger alguém. Guilherme Boulos, por exemplo, tem uma votação estrondosa em São Paulo, já fruto de uma campanha para prefeito que ele construiu muito bem, de uma história que ele tem, que ele construiu muito bem e que faz muito sucesso, sobretudo com os nossos revolucionários de sofá. Esta classe média que gosta de dizer que é revolucionária sem ser. É uma fatia muito grande das pessoas. Vocês vejam nas redes sociais como dominam, na mídia como dominam. Entre os artistas, esse é um público muito importante, que é o justiceiro social de teclado, é aquela pessoa que o pessoal fala que discursa como Che Guevara e vive como um Rockefeller. É uma fatia que, em termos numéricos, para uma candidatura ao legislativo, ela é muito importante. Só que quando chega no executivo, tem um problema de que esse pessoal é o justiceiro social do tipo justo, veríssimo. Eles odeiam pobre. Eles odeiam essa gente que tem cheiro de ônibus. E eles odeiam crente, porque crente é coisa de pobre. Então, eles têm que zoar o crente. Eles têm que zoar tudo que for importante para o crente. E depois, quando ele zoar e conseguir o objetivo, que é irritar o crente, ele vai dizer que o crente está irritado porque é burro. E aí, como ele é muito inteligentinho, ele vai dar aula de Bíblia para o crente. E aí, se alguém falar que eles estão sendo patéticos, dando aula de Bíblia para crente, eles vão distorcer e vão dizer que a pessoa quer calar eles, que a pessoa acha que o crente tem o lugar de falar da Bíblia e que ninguém mais pode falar de Bíblia. Enfim, uma gente chata, uma gente arrogante e uma gente que tem muita atividade na campanha do Guilherme Boulos. Hoje em dia, compreender o evangélico é compreender a política, por quê? Porque não é um fenômeno de fé, é um fenômeno cultural das periferias.
Eu recomendo muito que você preste atenção no trabalho de um rapaz de quem eu gosto muito, o Condzilla, que virou, vamos dizer, ele é um fenômeno na indústria cultural brasileira. E ele tem uma série que está aí no streaming chamada Sintonia. Se você não entende o que é a cultura evangélica da periferia, vai lá no Sintonia que você vai entender. Aí você vai entender coisas como por que a Inês Brasil, você sabe quem é Inês Brasil? Todo o vocabulário dela é neopentecostal. Por que a Pablo Vittar já gravou coisas que têm apelo a esse público gospel? Porque mesmo quem não é crente domina o imaginário cultural, o vocabulário e a moralidade evangélica. Isso é um fenômeno da periferia. A periferia brasileira não é esta periferia que os ricos exibem como se fosse um zoológico. Ela é feita de pessoas reais, que têm uma cultura própria. E como as igrejas evangélicas estão presentes ali, elas passaram a fazer parte também da cultura da periferia. Então, não é exatamente fazer uma charge que vai mexer com essas pessoas, mas é o deboche sistemático com todos os valores que são importantes para os pobres. Isso é algo que a elite brasileira sempre fez, tirar sarro de pobre. A questão é que agora está fazendo e dizendo que é por um bem maior, que é por justiça social e isso e aquilo. Você vai atrair a elite para isso, é claro. Mas o pobre você não vai. E voto na urna vem do pobre. Enquanto persistir dando asa para a esquerda criptonita, Guilherme Boulos se coloca em mau lugar nas suas pretensões majoritárias. A ver no que isso vai dar, quais serão as cenas dos próximos capítulos. E você, o que é que achou? Agora é a sua vez de me contar a sua opinião, mas olha, antes da opinião, não esquece de sentar o dedo no like e compartilhar esse vídeo com alguém. Aproveita e verifica se você está inscrito ou não no canal do Antagonista e se tocou o sininho para receber as notificações. Me conta também se você está recebendo as notificações aqui do canal, combinado? Tô de volta amanhã às 5 da tarde. Grande beijo para vocês e até lá.